Agora, então, a gente vai compor a primeira mesa redonda e eu peço, por gentileza, que a Estela Andressa Colegari, Estela é uma das nossas agrônomos que trabalha no Avance Hub, junto com o Clever, que é o nosso head de inovação, que está aí, e a Mariane Natera, que também faz parte da equipe do Hub Avance. A Estela vai moderar essa mesa redonda e eu chamo, então, por ordem aqui, o pessoal da Bayer, né? O colega da Bayer, que fez a apresentação, o Pizarro, depois aqui o pessoal da Vitia, que é o Nicolas, e o Lucas, que fez a palestra por último aqui. Lucas, por gentileza, suba lá junto com a gente. Estela, vou passar o microfone para vocês aí, e desejo boa sorte aí. E a gente conta com a participação da plenária aí nessas discussões, tá? Tem microfone aí? Tem microfone aí? Boa sorte. Pessoal, bom dia. Obrigada a todos pela participação. Quero parabenizar os três, né? Foi uma excelente palestra que vocês deram para a gente, rápida, objetiva e bem focada. Vamos começar, então, o painel, agradecendo, então, a presença de todos e teremos um dia recheado de informações para vocês. Bom, vou começar pela Bayer. Felipe, as informações que você apresentou sobre o Field View, né? Elas podem ser acessadas de qual forma? Bom dia a todos, novamente. As informações do Field View, elas estão disponíveis aí para todos os clientes Bayer, cadastrados na plataforma, no nosso marketplace, no Orbia. O Field View é subdividido em dois planos, né? O plano de entrada, que vem para ser a primeira experiência digital de muitos agricultores, né? Então, vem para agregar em quem não tem manejo nenhum, não tem plataforma nenhuma de gestão de agricultura digital. E também vem para agregar para aquele produtor mais tecnificado, que já faz algum uso. E o Field View também tem o Plano Plus, que aí já começa a correlacionar com dados de maquinários, além dos dados de satélite. Tá certo, muito obrigada. Nicolas, sobre o projeto, né, 100% Biovitia, quais as principais demandas que os produtores buscam com esse projeto? Obrigado, né, pela pergunta. Geralmente são diversos, né? Alguns buscam conhecer o biológico na fazenda, porque é muito comum alguns falarem, já usei biológico lá atrás, mas tive experiências negativas, eu quero conhecer como ele funciona. Outros buscam sustentabilidade, né? Alguns são cobrados por redução de uso de defensivos químicos. Outros buscam controlar algum problema específico, mas aí ele busca ver o equilíbrio no ambiente para ver isso. Às vezes ele começa com alguma doença do solo, e aí, com o tempo ele vai vendo outras questões, né? E eu acho que são basicamente, esses são os principais, mas cada produtor geralmente vem com uma demanda diferente. Certo. E essas demandas diferentes conseguem ser atendidas de modo individual, customizado? Isso. Geralmente, até o acompanhamento desses campos é feito de forma individual, né? Então, o protocolo, igual eu falei assim, 19 de soja. Os protocolos foram 19 protocolos diferentes. Então, a gente faz todo um alinhamento com o cliente antes, né? Então, a gente apresenta o projeto, alinha a expectativa para ver se o projeto consegue atender essa expectativa, entende quais são as dores do cliente, se é uma praga, se é uma doença, se entrada de trator, porque a gente tem que ajustar em questão de custo, né? E aí, cada cliente, a gente faz um manejo personalizado. Tá certo. Seguindo nessa linha, só para a gente continuar, né? Como que vocês fazem o acompanhamento dessas áreas, então? Então, o acompanhamento que a gente faz todo esse alinhamento prévio, né? E aí a gente envolve toda a nossa equipe. A gente envolve a equipe de desenvolvimento de mercado, que é quem elabora a parte técnica, principalmente. A gente envolve toda a nossa equipe comercial. Se for via canal de distribuição, a gente envolve a distribuição, envolve o produtor, né? Mas, basicamente, quem acompanha a campo é a equipe de desenvolvimento de mercado com a equipe comercial. A gente tem, hoje, a campo, mais de 200 pessoas. Né? Então, a gente, até antes de instalar um campo, a gente avalia realmente. A gente tem estrutura para atender o que ele precisa, porque é um campo que dá muito trabalho. Né? Você tem que estar na área, dependendo da cultura, 2 vezes por semana.
né? Então, a gente tem que ter corpo para conseguir acompanhar, e a gente faz toda a visita, a gente cria grupo de WhatsApp, a gente odeia grupo de WhatsApp, mas tem que ter, para todo mundo conversar. Então, a gente faz um acompanhamento, a gente manda relatório de visita do CRM, explica para o produtor, vimos isso, e aí, ali junto, a gente toma uma decisão. Vamos entrar? Não vamos entrar? Está com isso? Não está aparecendo? Então, a gente faz todo esse acompanhamento, toda visita semanal, pelo menos uma vez por semana na área. Obrigada. Imagina. Lucas, como que a Corteva tem investido em tecnologias? E se tem alguma novidade aí dessas novas tecnologias nos próximos meses? Que nem eu comentei, né, a Corteva investe pesado em tecnologia, vocês viram o montante que ela investe no ano. E como que funciona isso dentro da Corteva? A Corteva hoje ela pega uma dificuldade que vocês tenham, um desafio. Vamos falar, eu tenho xenóforos na minha cana, como que eu vou fazer o controle dele? E aí, dentro do banco de parceiros que ela tem de moléculas novas e inovações, ela seleciona 100 moléculas novas. Através de inteligência artificial, ela pega essas 100 moléculas e vai entender primeiro. Vai ter um controle? Ela já seleciona. Essa molécula, ela vai ter algum, sei lá, dano a inimigo natural? Vai. Ela já exclui. Essa molécula eu consigo casar uma formulação e, a partir disso, ela vai excluindo. Então, é muito importante a nossa equipe que está no campo e vocês, que são os que vão nos dizer também as dificuldades. E, em cima dessas dificuldades, ela procura trazer essas soluções. Então, ela investe sempre pensando em trazer uma solução nova, que são moléculas inéditas, que nem eu estava comentando, a parte de biológicos nosso, o onsugo, são bacilos, são 2 bacilos que algumas outras empresas possuem, mas as cepas são exclusivas, desenvolvidas em parceria com a Embrapa, então sempre trazendo inovação, coisas que hoje não existem. E a partir de tudo isso, ela começa esse investimento, que demora mais de 10 anos, a nossa parte de regulatório aqui no Brasil é um pouco demorada, complica, mas entre hoje, se você vier para mim e falar, Lucas, eu tenho essa dificuldade e hoje não tenho uma ferramenta, a Corteva entende que, legal, precisamos desenvolver. São 15 anos até chegar o produto aqui para vocês. Então, é bem complexo, mas é um investimento pesado, com o uso de inteligência artificial, tecnologias, pensando sempre no que eu comentei. Formulação adequada, formulação com sustentabilidade, evitar dano do que já é feito hoje. Essa é a maneira que a Corteva procura sempre fazer os investimentos dela. E tem novas tecnologias a ser lançadas aí? Todo ano a Corteva consegue trazer uma nova tecnologia, que nem eu comentei para vocês, tivemos o lançamento do Trisha há 1 mês atrás, então é uma tecnologia muito nova, nós vamos ter ela para o ano que vem, nós vamos ter novos produtos biológicos, pensando em esfenóforos, pensando em cigarrinha, então vamos ter esses tipos de lançamentos para os próximos anos, e para o ano que vem, nós vamos ter o lançamento de 2 novos herbicidas, que eu comentei ali, que são moléculas inéditas na cultura de cana-de-açúcar. Então, vamos deixar para o ano que vem para falar deles, mas a partir do ano que vem, vocês já vão ter 2 novos herbicidas para trabalhar aqui, dentro da Coplacana, com molécula inédita na cultura de cana-de-açúcar, para uma dificuldade que a maioria de vocês tem. Tá? São plantas daninhas de difícil controle que hoje vocês têm, mamona, mucuna, são alguns exemplos. Então, nós vamos já ter, falando o que a gente vai trazer, né, por ano que vem, essa tecnologia, e o Trisha em cana-de-açúcar vai ter já a partir do ano que vem também. Muito obrigada. Felipe, você comentou que todos os produtores rurais têm acesso ao Field View, né? E os profissionais de distribuição também têm esse acesso? Sim, todos os profissionais de distribuição também podem ter acesso ao Field View, também basta concluir um cadastro super simples lá na plataforma, que tem uma opção lá para profissionais de distribuição, e gera um valor muito grande para a relação com o produtor, né? Então, o consultor ele consegue ter uma conversa diferenciada com o produtor, ele consegue levar algo a mais, além da rotina, entregar um mapa de biomassa, entregar
uma operação cadastrada no FieldView, então ele consegue gerar conversa, gerar negócio, fazer uma geração de demanda, fazer um trabalho mais elaborado com relação ao produtor, né? Então, a gente vem para criar valor para a cadeia como um todo, não só para uma vertente, e sim para todos que façam bom uso da ferramenta. Legal. Nicolas, voltando então, né, no projeto, como que, né, quais são as condições, os pontos de atenção que vocês têm que ter, né, para levar em consideração a condição no campo? Bom, então, meio que eu já dei um pedacinho antes, né? Então, assim, os pré-requisitos, né, para ter um campo. Primeiro de tudo, a expectativa do produtor, para ver se a gente consegue atender. O segundo, o perfil do produtor, não é um projeto para qualquer cliente, porque como é um trabalho que ele tem que seguir um protocolo, né, as entradas têm que ser, porque elas já foram planejadas para a situação dele. Então, se o produtor já é aquele produtor mais lambão, muito cabeça dura, que vai querer fazer do jeito dele, acaba não sendo o projeto ideal, porque é um projeto que ele exige um cuidado, né? Então, se é um projeto que acaba sendo de qualquer jeito, o resultado sai de qualquer jeito, né? Então, a gente já começa com esse alinhamento de produtor, a gente começa com o alinhamento de expectativas. Se der certo isso, aí o resto é ajuste fino, a gente consegue fazer. Mas, principalmente, esse perfil de cliente que está disposto ou a conhecer um biológico, ou que ele está disposto a ser mais sustentável, né? A gente precisa desse pensamento dele. E a gente sabe que isso é muito difícil, porque a gente vem de um mercado muito conservador, né? E você trazer uma novidade para um cara que está conseguindo produzir, não é que ele não está conseguindo, mas só conseguir mudar para ele, falar que ele tem uma outra alternativa, isso também é uma coisa que a gente tem que enfatizar muito bem na escolha do cliente. E uma pergunta que todo produtor gosta. O projeto é viável economicamente para ele? Isso. Tem que ter dinheiro no bolso, né? Querendo ou não, por mais bonito que a sustentabilidade seja, tem que ser rentável, né? Então, por isso que nesse pré-alinhamento que a gente já faz em cima do manejo dele. A gente tenta casar com as entradas deles. Muda uma ou outra, né? Porque boa parte das entradas são via monitoramento, mas as entradas não divergem muito da realidade dele. Então, a gente pergunta, como é que está seu maquinário, quantas entradas de fungicida você faz, quais são as principais pragas, para quê? Para a gente conseguir fazer isso caber no custo, né? A gente fez uma média desses 50 campos aí, e a gente viu que a produtividade, em relação, principalmente o de soja, né, que a gente já fez esse levantamento, a produtividade deu basicamente a mesma, a média, né, desses campos, um pouco mais, um pouco menos, e o custo deu basicamente a mesma coisa também. Deu de diferença R$50 por hectare. Então, assim, é muito próximo, a gente conseguiu fazer do que o produtor faz. Isso para um projeto que ele é novo, tá, gente? Ele tem, no máximo, 2 a 3 anos. Então, algumas áreas de primeiro ano, a gente fez isso, só que é questão de ajustar manejo, né? Se faz um ajuste fino ali, acaba saindo, se bobear, até mais barato, né? Mas é questão do acompanhamento que aí entra nisso daí. Obrigada. Felipe, como que funciona a parada técnica da FieldView? Bom, a parada técnica é uma estratégia de relacionamento que o time do FieldView tem com os clientes. Então, é feito um pré-agendamento, é realizado o cadastro da área desses produtores, é feita uma análise prévia de todas essas áreas. Então, os profissionais que irão representar o FieldView lá já vão com insight, já vão com tomadas de decisões, com fomento para tomar decisões, né, para auxiliar o produtor a tomar decisões, e eles levam isso numa parada. Então, eles interagem com todos os profissionais, tomadores de decisão, produtor, funcionários e tudo mais, para que agreguem e levem a solução mais adequada para cada tipo de produtor. Então, seria uma solução customizada, personalizada e adequada para o perfil do produtor, visto que cada produtor tem um espectro de ação, uma atividade que ele tem mais proeminência para executar. Obrigada. Lucas, você comentou um pouquinho na apresentação, né, sobre as tecnologias, né, que vocês têm trabalhado. Então, você pode só reforçar para o pessoal quais são essas tecnologias? Claro, a Corteva, hoje, dentro da propriedade que vocês possuem, ela vai poder atuar
cana-de-açúcar, cereais. Então, na sua reforma, ela vai poder atuar com a parte de sementes. Então, vocês viram que hoje a gente tem 3 pilares para trabalhar. Sementes, com a parte da Pioneer, da Brevante, a parte nossa de proteção de cultivo. Então, a gente fala todos os nossos defensivos, aí falando da linha cana, parte de herbicidas, inseticidas, fungicidas, a parte de maturador. Hoje a Corteva tem o Curavial, um maturador que vai auxiliar no aumento de produtividade de vocês, o inibidor de florescimento, tem a linha de biológicos e também tem a nossa parte de tecnologias. Como que eu vou aplicar tudo isso? Hoje a gente tem o nosso time de boas práticas agrícolas. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver no Coplacampo, ele roda as regiões para falar toda essa parte de como que posso usar melhor os meus produtos na minha propriedade. E mostramos também, hoje, o pessoal do Hub, do Avance está ali, nós temos uma parceria também com o Cubo Itaú, então ela procura integrar não só o produto, mas todo esse serviço para oferecer para vocês. Então, tem uma necessidade, tem uma dificuldade, pode procurar o nosso representante que atua na região, que com certeza a Corteva vai conseguir ajudar, não em tudo, que é impossível, né, a gente ajudar em tudo, mas vai ajudar bastante a vocês ali nas dificuldades e nos desafios do dia a dia. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, pelos esclarecimentos. Eu vou abrir agora para o público, se alguém tiver alguma pergunta. Lá atrás. Bom dia a todos. Vou fazer uma pergunta para o nosso especialista em marketing da Corteva. Não é muito relacionado a tudo que vocês apresentaram, mas é uma visão do futuro, né? Que nossas crianças não estão se interessando muito pelo agro, nossos filhos. E vocês falaram muito em inovação, tecnologia, isso é fantástico, acho que o caminho é esse mesmo, né? E como está essa questão de desenvolvimento do interesse relacionado a games, para despertar toda essa visão, uma visão de futurista, entendeu? Porque eles serão nossos sucessores, entendeu? E nós estamos competindo com um mundo inteiro de inovação, né? E eu acho que para eles despertarem interesse não é somente o pai ou a mãe, sim uma visão mais dinâmica do que eles estão. Então é essa pergunta, essa curiosidade que, se vocês têm algum projeto relacionado a isso para desenvolver a curiosidade das crianças. Obrigado pela pergunta. Hoje, a Corteva ela tem alguns trabalhos que ela desenvolve, além disso que eu comentei. Então, vamos lá. Hoje nós temos alguns projetos dos nossos representantes da Corteva na escola, onde ela vai mostrar realmente o que é feito no dia a dia do nosso colaborador ali, a importância dessa parte de produção de alimentos, como que é feito, mostrando a tecnologia. A Corteva também trabalha num projeto de sucessores, então, não só dentro aqui da Coplacana, nesse projeto de sucessores, mas também fora, com a Urplana, onde ela vai pegar o filho do produtor rural, que está querendo ingressar, ou que nem você comentou, né, tem todas as outras distrações, entre aspas, para tirar ele dessa área e deixar sem ninguém para tocar. Então, na Urplana ela tem. Nós temos também, dentro do cultivar da Raizen, um foco exclusivo para os sucessores. Então, hoje a Corteva, dentro do que ela trabalha, em games, né, ela não tem nada, mas ela procura trazer essa informação para as crianças na escola, para as pessoas que vão ser os futuros a trabalharem no campo, então, os sucessores, mostrando as dificuldades não só de produção, mas financeira, estruturação, como que ele se organiza. Tudo isso a Corteva hoje participa com os parceiros, Coplacana, eu dei um exemplo para vocês, Raizen no clube de parceiros. Então, essa é a forma que hoje a Corteva vem atuando, buscando mostrar para esses sucessores que sim, a agricultura é uma prática sustentável, com tecnologia, e que ele pode trabalhar ali, ter bons lucros, ter um trabalho diferente, inovador, desafiador,
tudo isso que ele encontra hoje com games ou com outras tecnologias. Só pegando um gancho, pessoal, eu acho que vale muito a oportunidade da gente falar do Núcleo Jovem da Coplacana, né? Mariane, se quiser explicar um pouquinho do projeto, é uma iniciativa aqui da Coplacana para trabalhar sobre a sucessão familiar. Então, é bem importante trazer os jovens para perto da cooperativa também, pensando nessa sucessão da propriedade. Mari, com você. Bom dia, gente. Chamo Mariane, sou colaboradora da Coplacana e eu represento o Núcleo Jovem da cooperativa. Hoje estamos aqui com 2 membros, com a Nicole e com o Lucas. Ontem vieram outros também. A gente trabalha com filhos, netos e sobrinhos de cooperados, com idades entre 16 e 35 anos, justamente olhando para esse problema citado da sucessão no campo. Também temos o núcleo de mulher, que está com algumas integrantes aí, que trabalha as cooperadas, as esposas e as filhas dos cooperados. Então, o que a gente trabalha é realmente cocriar com o jovem, né? A Coplacana nunca impôs nada ao núcleo jovem. A gente sempre deixou que os jovens criassem, falassem o que eles querem como atividades, como demandas, o que eles necessitam. A gente já está hoje com 136 membros, em 17 filiais da cooperativa, e a gente vê que a gente está conseguindo atingir alguns jovens, pelo menos. Muitas pessoas já se decidiram profissionalmente através do núcleo, optando por uma agronomia, uma zootecnia, porque o que a gente acredita é que o importante é ter essa troca, esse network. Não pessoas da mesma idade, com os mesmos problemas, com as mesmas dores e desafios, trocando entre si, vendo que eles não estão sozinhos e que vale a pena continuar no agro e também na cooperativa. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Mariane. Se depois alguém tiver alguma dúvida sobre o Núcleo Jovem, Núcleos da Mulheres, procura a Andreinha, Núcleo da Mulher, e a Mari com o Núcleo Jovem. Mais alguma pergunta? Tem. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do Field View. Lá em Araras, a gente tem vários cooperados. Se eu quisesse apresentar essa plataforma para eles, numa forma teste, existe? Sim, obrigado pela pergunta. O Field View está disponível para todo produtor, independente do seu tamanho. Basta ele ter o cadastro na nossa plataforma, no Marketplace, na Orbia. E ele já terá acesso ao plano de entrada, aí, com validade de 1 ano. Então, é uma ferramenta gratuita, democrática, de fácil acesso e que está aí para todos, para ser usada. Consigo, então, chamar qualquer cooperado, tanto aqueles que têm grande tecnologia, como os que têm baixo nível de tecnologia. A gente pode implantar isso e testar e avaliar isso na propriedade. Exatamente. Principalmente os produtores que têm baixa tecnologia, o plano de entrada ele vem para ser o primeiro acesso mesmo à tecnologia. Então, são ferramentas super didáticas, fácil acesso, é muito familiar, assim, é muito fácil utilizar, muito dedutível utilizar a plataforma. E assim a gente vê a usabilidade de pequenos produtores muito assídua, tá? Produtores estão fazendo bastante uso dessa ferramenta e também está agregando no grande, né? Então, tem a solução adequada para cada porte, e o teste está disponível aí para todos os clientes Bayer. Legal, obrigada. E eu também tenho uma pergunta a respeito do Biovitia. Como tem sido o desempenho do biológico comparado ao químico? E, além dessa diferença, qual é a melhor cultura que o biológico tem de se sobressaído? Bom, em relação à eficiência, vai variar muito do químico que a gente está usando, né? Quando a gente trabalha com produtos registrados, biodefensivos registrados, como é que funciona? Hoje, para ser registrado um biodefensivo, ele é comparado com um químico, né? Então, para ele ter um registro, significa que ele é igual ou superior a um produto químico que já é líder do mercado, tá? A nossa legislação não permite que a gente libere um produto pior do que o que já tem, né? Tem que ser ou igual ou superior. Em relação aos campos, né, que a gente vê? O resultado ele varia um pouco de região para região, né? Porque algumas regiões, por exemplo, algumas regiões choveu mais, então a gente vê que a pressão de doença acabou sendo maior.
né? Então, a gente, às vezes, vê que ali acaba despontando um pouco. Mas, às vezes, não é nem questão de eficiência de produto, é momento de entrada. Tá? Porque, de eficiência, os produtos são todos muito bons. Tanto os químicos como biológicos, a gente tem produtos muito bons. Mas é mais questão de momento de entrada e dose do que uma questão de eficiência comparando um com o outro. Mas, em relação geral de resultados, eu posso dizer que eles estão pau a pau, parecido. Porque, tanto que quando a gente fez a média de produtividade, deu praticamente igual. Então, quer dizer que a eficiência dos dois está igual. Tá bom? Aí você perguntou outra coisa, eu acho, né? Esqueci. E sobre qual a melhor cultura que ele se Isso, a desenvolve? cultura. As culturas, eu acho que melhores, eu acho que são aquelas onde você consegue agregar valor nisso. Né? A gente vê algumas culturas, como principalmente os cereais, ele ainda não tem uma pegada de qualidade ainda tão grande quanto um café, um HF. A cana tem uma pegada de sustentabilidade muito forte. Então, acho que onde o produtor consegue agregar mais com isso, para ele acaba sendo melhor. Não que o resultado do biológico nos cereais não seja bom, não é isso. Mas o produtor consegue agregar mais valor nas outras culturas. Então, por exemplo, o café, se ele conseguir produzir um café, igual eu falei, de 85 pontos, sem uso de químico, o preço desse café dele sai do preço do convencional de R$800 a saca, ele consegue vender esse café a 1.000 e pouco, 2.000 a saca. Né? Um tomate, por exemplo. O tomate, a gente sabe que ele é o vilão do mercado por uso de defensivos químicos. Se a gente consegue chegar no mercado e falar, ó, a gente fez um tomate com redução de uso de químico, o produtor consegue aumentar muito o valor de venda desse tomate. Então, igual eu falei, onde você tem essa pegada de segurança alimentar ou onde você consegue agregar qualidade, você acaba sendo melhor para trabalhar. Né? Porque, no caso de soja e grãos, o que conta mais no final é teor de proteína. Né? Então, vai muito do manejo da área do que uma questão de sustentabilidade em si. Tá? Certo, seria interessante uma avaliação para poder saber em qual cultura é melhor utilizar eles. Isso. Igual eu falei, em eficiência, todas dá para utilizar. Porque o biológico, até uma questão importante, ele é registrado por alvo, não por cultura. Então, eu posso utilizar ele em qualquer cultura. Né? Então, se for assim, vocês não vão achar na bula do Bimune lá registro para ervilha específico. Não. Ele vai ser registrado por doença. Então, assim, todas as culturas podem, mas aquelas que o produtor consegue ganhar mais dinheiro são aquelas que a sustentabilidade está mais presente. Entendi, obrigada. E uma pergunta também para a Corteva. Você apresentou um produto, o Trisha, né? Eu tenho aqui cooperados também que trabalham com cana. Como tem sido esse produto novo que vocês estão lançando? Vocês já fizeram alguma aplicação em alguma propriedade? Teve evolução? Como tem sido esse produto que é inovação? Sim, a Corteva, ela comercializa esse produto globalmente já há 2 anos na cultura do milho. Para o Brasil, nós fizemos o lançamento esse ano, mas antes da gente fazer qualquer lançamento, existem alguns passos anteriores que a Corteva faz. Então, ela traz o produto para cá, ele fica em fase de registro, tem 2, 3 anos onde ele é validado, não só pelo nosso time, mas por consultores e pesquisadores. Depois ele fica de 1 a 2 anos antes do lançamento, aí sim, com o nosso time, que a gente chama de agronomia, que é o time que, junto da nossa equipe comercial, vai já fazer esses campos no produtor, na usina, no parceiro. Então, sim, nós já estamos utilizando ele na cultura de cana-de-açúcar, já temos trabalhos há mais de 1 ano com ele já, preparando para essa fase de lançamento. Então, a gente chama pré-2, são 2 anos antes do lançamento, a gente já vem para campo, para áreas semi-comerciais, para trabalhar, e os resultados têm sido muito bons, que nem o colega aqui comentou, né? Hoje, a nossa parte de registro regulatório não deixa a gente lançar nenhum produto que não tenha uma eficácia comprovada, seja igual ou superior. Então, o Trisha, a gente vê que é muito mais do que isso. Você vai ter opções na sua adubação, você vai ter reduções de carbono, vai poder agregar com CBIOS. Então, a gente fala, não é só o ganho da produtividade. Hoje, o biológico e o Trisha, ele vai conseguir agregar para vocês, falando em cana-de-açúcar, né, que hoje, vamos falar do mercado, é a cultura que mais tem adotado o uso de biológicos, tá? Deixar bem claro aqui para vocês. Hoje, a cultura de cana-de-açúcar, ela tem usado biológicos hoje já específico para cada situação e manejo, diferente de alguns anos atrás, que a gente usava um mix de biológicos para pegar um geral. Então, a cultura de cana-de-açúcar já vem focando bastante nisso. Então, o Trisha vai possibilitar ganhos de produtividade,
manejos de adubação diferenciados, tá? Redução de emissão de carbono, acrescentar CBIO, então tudo isso consegue vir junto com o produto. Eu gostaria só de fazer uma complementação. Como foi colocado aí pelos palestrantes, as questões regulatórias no Brasil são bastante exigentes, talvez as mais exigentes do mundo. Talvez a gente tenha algum problema de fiscalização, a gente sabe que nós estamos num país subdesenvolvido ainda, tem uma série de questões que aqui, agora, nesse momento, não vale a pena trazer aqui para discussão. Mas nós temos que passar pelo meio ambiente, pela saúde e pelo Ministério da Agricultura. Então, é bem rigoroso o screening aí para que a gente possa, né? É um escrutínio, né? Chega a ser um escrutínio, né? E lembrando também, só complementando, que todas as tecnologias que os nossos colegas especialistas estão colocando aqui, a Coplacana já tem disponível no portfólio. Só consultar os nossos CTVs, os nossos agrônomos, que eles podem levar essas soluções para vocês. Bom dia. A minha pergunta é para o Nicolas da Vitia. Eu queria saber se esse projeto que vocês estão fazendo em relação ao manejo 100% biológico, se ele está relacionado à cana-de-açúcar, se já existe alguma coisa nesse sentido, porque a cultura não é anual, né? E a gente tem um talhão lá que tem que durar 5 anos, e eu queria saber se já tem algum trabalho em relação a custos, quando você inicia, desde o plantio até a última colheita. Obrigada. Agradeço a pergunta, né? Em relação à cana, a gente começou esse ano, então o custo ainda vai ficar para o ano que vem, né? Vai fazendo vários, né? Mas pelo menos o de primeiro ano que fez o plantio agora, a gente fez o plantio agora em abril, né? Com a BP Bung. Então a gente ainda está conduzindo, né? Em relação a custo, pelo menos que eles já passaram para a gente em relação a plantio, né, já ficou bem mais barato do que o que eles planejavam fazer. Mas, igual você falou, o que a gente tem que ver é a longevidade desse canavial, e é o que a gente vai fazer lá na usina. Então, vai fazer 1 ano, vai fazer na soqueira, e vai vendo até onde esse canavial vai durar, né? Então, vai ser um trabalho ainda que começou a conduzir, né, mas agora de falar assim, em questão de 5 anos, eu não vou ter esse dado para você. Tá? Até porque o projeto tem 2. Né? Então, mas a ideia, sim, é fazer essas análises. Tá? E a tendência também é a gente fazer outras análises. Né? A gente já começou com alguns projetos também, parte não só de custo, mas de sequestro de carbono em algumas áreas também, porque, com o tempo, a gente vai ter a negociação de carbono. Né? Então, a gente quer entender até que ponto o manejo biológico consegue influenciar nesse sequestro de carbono e como que a gente pode comercializar isso. Né? Então, a gente já vai fazer em alguma dessas áreas. Tá? A gente está vendo, inclusive, de fazer nessa área de cana também, né? Porque é um setor que exige muito essa questão também de sustentabilidade. Então, a gente também vai fazer isso daí. Mas agora, de passar hoje, assim, Nicolas, me fala um preço, um custo médio, eu não vou conseguir te passar no momento. Tá? Bom dia. Bom dia. Nós estamos falando aí de um trabalho 100% orgânico, que nem você fez no feijão, não foi? Isso. Deu a mesma produtividade. E se a gente fizer um trabalho junto do químico, junto com o biológico? Como se faz hoje na cana? Hoje se faz muito isso na cana. Faz. Hoje, assim, esse projeto é uma das formas de atuação da empresa, né? A gente hoje, de início, a gente visa o manejo integrado de pragas e doenças, tá? A gente fala que esse projeto Biovit é a prova de fogo, né? A gente faz o gradual, né, que é essa parte do manejo integrado. Então, a gente vai substituindo algumas aplicações, né? Vai no produtor, entende qual é a demanda dele, vai fazendo, às vezes, um associado, com o tempo vai tirando o químico, até que, no momento, o produtor consegue ter a redução do químico na área. O do Biovit já é uma prova de fogo, a gente mostra lá na hora, só tirou de um ano para o outro e colocou. É até o mais difícil de fazer, porque a pressão, quando você tira o químico de uma vez, ela é muito alta. Né? Então, é um manejo muito delicado de ser feito. Agora, o que a gente trabalha de forma geral na empresa? Essa transição gradual.
né? Então, a gente vai no produtor, entende o manejo dele na cana-de-açúcar, por exemplo. Então, a gente começa, eu tenho um problema de nematóide. Então, vamos começar substituindo o nematicida químico, que já é um custo caríssimo, né? Pensando em alguns casos. Vamos pensar num biológico. Deu certo, vamos começar agora com um fungicida de solo. Não, meu problema é esfenóforos. Vamos começar fazendo um Bovéria turbo, né, para conhecer. Pode começar com Ingeo de início, para baixar uma pressão, e aí entrando com o biológico para dar residual. Porque o biológico, gente, não é aquele produto que você vai aplicar, principalmente quando se fala de praga, né? Você vai aplicar, vai ver o bicho caindo no chão na hora. É diferente do químico, né? Tem que ter um acompanhamento, monitoramento, ele leva um tempo. Tá? Então, é muito importante essa parte de acompanhamento da empresa também que está fornecendo esse serviço para o senhor. Né? Mas a gente geralmente trabalha nessa forma de transição de manejo integrado até que o produtor chega num momento que ele está confortável em tirar alguma aplicação de químico, e ele vai ver que, com o tempo, ele vai ter uma pressão menor de pragas e doenças, principalmente as secundárias. Né? Doença e praga principal vai acontecer, independente de você fazer só biológico ou fazer só químico. Mas a tendência é que a pressão dessas pragas e doenças diminuam. Por quê? Quando você usa o biológico, você traz inimigos naturais para trabalhar para você. Tá bom? Eu respondi isso? Sim, claro. Obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Não? Então, podemos encerrar essa mesa redonda. Agradeço novamente a participação e as exclamações de vocês e a participação também do público. Muito obrigada.